Vamos juntos, gente querida. Examinatel aqui com o nosso Chá Comigo. Tá aqui, ó, que eu leio pra você. Vamos junto? Prepara o chazinho, a gente tá lendo O que Sobra, do Príncipe Harry. Você tá acompanhando? Se você chegou agora, tudo bem. Você pode ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo e depois você decide se quer fazer a maratona completa. Se você já tá acompanhando, você sabe. Nós estamos no vídeo 52, parte 2 do livro, capítulo 70. Vamos junto, gente! Eu me mudei da Toca do Texugo para o Nottingham Cottage, também conhecido como Notcott. Willie e Kate estavam morando lá antes, mas tinham cansado da casa. Depois de se mudarem para a antiga casa da princesa Margaret, bem em frente, eles me entregaram as chaves. Foi ótimo sair da toca, mas melhor ainda seria morar de frente para Willie e Kate. Já me imaginava aparecendo por lá o tempo todo. Olha, é o tio Harry. Oiê, pensei em dar uma passadinha aqui, com uma garrafa de vinho e o braço cheio de presentes para as crianças, caindo no chão e brincando de lutinha com George. Fica para o jantar, Harold? Com prazer, mas não foi assim. Eles estavam a poucos passos de mim, bastava cruzar um pátio de pedras. Era tão perto que eu ouvia a babá deles passar o tempo inteiro com o carrinho e ouvia as reformas cuidadosas que faziam. Imaginava que me chamariam a qualquer instante, qualquer dia desses. Mas entrava dia e saía dia e nada acontecia. Entendi, pensei. Eles estão ocupados, formando uma família. Ou então, não querem que eu fique de vela? Quem sabe se eu me casar as coisas não mudam? Eles dois já tinham mencionado enfaticamente várias vezes o quanto gostavam de Cressida. Aqui vai pro capítulo próximo, mas deixa eu fazer um comentário. Pausa, né? Ele fica numa espera de ser convidado. Viu, gente? Não faz isso. Não faz isso. Quando você tem expectativa de ir e visitar e conviver, dê os primeiros passos. Claro, à medida da resposta do outro, você pode escolher se afastar porque entende que não é bem-vindo, que não é. Mas dê os primeiros passos. Ai, fiquei esperando me convidar, nunca me convidaram. Né? Essa parte, vamos combinar? Faz isso comigo, não? Às vezes as pessoas, eu fiquei esperando você falar e você não falou, o marido, não faz isso comigo, não, né? Pelo menos me faz saber que você tá esperando, que aí, quem sabe, eu tenho a chance, né? Capítulo 71. Março de 2014, um show na Arena Wembley. Ao subir ao palco, sofri meu típico ataque de pânico. Fui até o centro, cerrei os punhos, vomitei meu discurso. Havia 14 mil rostos jovens diante de mim, reunidos para o We Day. Talvez eu ficasse menos nervoso se me concentrasse mais neles, mas eu só conseguia me concentrar em mim. Pensar na última vez em que tinha discursado sob aquele teto. O 10º aniversário da morte de mamãe. Eu também tinha ficado nervoso, mas não tanto. Saí correndo, apagando o sorriso do rosto, cambaleando até o meu lugar para sentar ao lado de Cress. Ela me viu e empalideceu. Você está se sentindo mal? Não, estou bem. Mas ela sabia. Assistimos aos outros oradores. Isso é, ela assistiu. E eu tentei recuperar o fôlego. No dia seguinte, nossa foto estava em todos os jornais e espalhada na internet. Alguém tinha dado a dica aos correspondentes da realeza sobre onde estávamos sentados. E, por fim, fomos expostos. Depois de quase 2 anos namorando às escondidas, revelaram que éramos um casal. Que esquisito, dissemos, que isso seja uma notícia tão relevante. Já tínhamos sido fotografados juntos, esquiando em Verbier, mas essas fotos causaram um impacto diferente. Talvez porque fosse a primeira vez que ela me acompanhava a um compromisso real. Como resultado, nos tornamos menos clandestinos. E isso era uma vantagem. Alguns dias depois, fomos a Twickenham. Vimos o jogo da Inglaterra contra o País de Gales. Fomos fotografados e nem nos demos ao trabalho de conversar sobre isso. Na sequência, viajamos para uma estação de esqui com amigos no Cazaquistão. Fomos fotografados de novo e nem percebemos. Estávamos distraídos demais. Esquiar era uma coisa tão sagrada para nós, tão simbólica, sobretudo depois da nossa viagem anterior para uma estação de esqui na Suíça, quando ela milagrosamente fez com que eu me abrisse. Aconteceu tarde da noite, depois de um longo dia nas pistas e depois de termos nos divertido no pós-esqui. Tínhamos voltado para o chalé da minha prima, onde estávamos hospedados, e Cress estava lavando o rosto, escovando os dentes, enquanto eu estava sentado na beirada da banheira. Não falávamos de nada especial, pelo que me recordo, mas de repente ela perguntou da minha mãe.
Peculiar, uma namorada perguntando da minha mãe. Mas também a forma como perguntou. O tom dela era a mistura certa de curiosidade e compaixão. O jeito como reagiu à minha resposta também foi certeiro. Surpresa, preocupada, sem julgamento. Talvez outros fatores também estivessem em jogo. A alquimia do cansaço físico e da hospitalidade suíça, o ar fresco e o álcool. Talvez fosse a neve caindo suave do outro lado da janela, ou o ápice de 17 anos de sofrimento reprimido. Talvez fosse a maturidade. Fosse qual fosse a razão ou as razões, respondia a ela sem rodeios, e em seguida caí no choro. Lembro de pensar, eu estou chorando, e de dizer a ela, essa é a primeira vez que eu... Cressida se aproximou de mim. Como assim a primeira vez? Essa é a primeira vez que consigo chorar por causa da minha mãe desde o enterro. Enxugando os olhos, agradeci a ela. Cress era a primeira pessoa a me ajudar a cruzar essa barreira, a me ajudar a libertar as lágrimas. Foi catártico, aprofundou nosso elo e acrescentou um elemento que era raro nas minhas relações passadas, uma gratidão imensa. Me sentia em dívida com Cress, e foi por isso que quando voltamos do Cazaquistão, me senti tão infeliz, porque em algum momento daquela viagem tinha me dado conta de que não combinávamos. Eu simplesmente soube. Cress, acho, também sabia disso. Havia um afeto gigantesco, uma lealdade profunda e constante, mas não um amor perene. Ela sempre foi clara quanto à sua falta de desejo de aguentar a pressão de ser membro da realeza. E eu nunca tive certeza de que queria que ela fizesse isso. E esse fato inalterável, embora já estivesse à espreita fazia algum tempo, se tornou inegável naquelas pistas de esqui do Cazaquistão. De repente ficou claro, isso não vai dar certo. Que estranho, pensei. Sempre que a gente vai esquiar, uma revelação. No dia seguinte, a nossa viagem de volta do Cazaquistão, liguei para um amigo que também era próximo de Cress. Contei a ele dos meus sentimentos e pedi conselhos. Sem titubear, ele disse que se era para fazer aquilo, que fosse depressa. Então fui ver Cress na mesma hora. Ela estava na casa de uma amiga. O quarto dela era no térreo, as janelas davam para a rua. Ouvi os carros e as pessoas passando quando sentei na cama e lhe disse o que estava pensando. Ela assentiu. Nada daquilo parecia surpreendê-la. As mesmas coisas também passavam por sua cabeça. Eu aprendi tanto com você, Cress. Ela assentiu. Olhou para o chão, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Que droga, eu pensei. Ela me ajudou a chorar. E agora, eu a levava às lágrimas. Ai, que triste! Eu fico sofrendo, porque, né? Por quê? Porque não era pra ser, mas quando não é pra ser, não é pra ser, né? Por mais que a pessoa tenha feito bem pra gente. Eu acho que num propósito maior, presta atenção, não é uma coisa de usar, hein? Num propósito divino, na matemática, na lógica de Deus, eu acho que às vezes algumas pessoas entram na nossa vida pra cumprir uma função, pra fazer uma caminhada por um período e não pra sempre. Não é nós que usamos, tá? Presta atenção que tem uma diferença importante aqui, mas num propósito divino. E eu acho que pode ser isso que aconteceu ali. E quando é assim, o término é muito difícil, porque a pessoa fez bem. E essa é mais uma daquelas vezes que eu tô vivendo coisas parecidas. Não em relacionamento íntimo, né? Continuo casada com o marido, viu, gente? Mas em outras relações. Well, sigamos. Capítulo 72. Gui, um amigo meu, estava para casar. Eu não estava no clima para uma festa de casamento, mas era o Gui, um cara incrível, um amigo de longa data meu e do Willy. Eu o amava e tinha uma dívida com ele. A imprensa tinha arrastado o nome dele na lama mais de uma vez por minha causa. O casamento seria nos Estados Unidos, no sul profundo. Minha chegada desencadeou uma torrente de falatórios sobre o que mais seria Las Vegas. Pensei, depois de tanto tempo, é sério? Minha bunda é tão inesquecível assim? Que seja, disse a mim mesmo, que falem de Las Vegas. Eu vou me concentrar no grande dia do Gui. A caminho da despedida de solteiro do Gui, parei com um grupo em Miami. Comemos pratos fabulosos, visitamos algumas boates, dançamos até muito depois da meia-noite, brindamos ao Gui. No dia seguinte, pegamos o avião rumo ao Tennessee. Lembro-me, apesar da agenda movimentada do casamento, de ter achado um tempinho para passear por Graceland, a casa de Elvis Presley. Na verdade, ele tinha comprado a casa para a mãe. Todo mundo repetia sem parar. Ora, ora, era aqui que o rei vivia. Quem? O rei.
Elvis Presley. Ah, o rei, entendi. As pessoas chamavam a casa de castelo, de mansão, de palácio. Mas ela me lembrava a Toca de Texugo. Era escura, claustrofóbica. Eu circulava dizendo, o rei morava aqui, é? Sério? Parei em um quartinho com móveis espalhafatosos e tapete felpudo e pensei, o designer de interiores do rei deve ter tomado ácido. Em homenagem a Elvis, todos os padrinhos e madrinhas do casamento usaram sapatos de camurça azul. Na recepção, esses sapatos não pararam quietos. Rapazes e moças britânicos dançando, bêbados e cantando alegremente sem afinação ao ritmo. Foi empolgante, ridículo. E Guy parecia mais feliz do que nunca. Ele sempre tinha feito o papel de coadjuvante. Mas não naquele dia. Ele e a noiva foram as estrelas do espetáculo, o centro das atenções. O meu velho amigo aproveitava com toda a razão. Fiquei muito feliz de vê-lo feliz. Embora, vez ou outra, quando os casais se afastavam, quando os amantes iam para os cantos ou dançavam ao som de Beyoncé e Adele, eu fosse para o bar e pensasse, quando é que a minha vez vai chegar? A pessoa que talvez mais quisesse isso, casar, ter uma família, e nunca vai acontecer. Não sem um quê de petulância, eu pensava. O universo não é justo. Capítulo 73. Mas o universo estava só se aquecendo. Logo depois que voltei à Grã-Bretanha, a vilã principal do escândalo de hackeamento de celulares, Heber Cooks, foi absolvida pela justiça. Junho de 2014. Os indícios eram fortes, todo mundo dizia. Não eram fortes o bastante, declararam os jurados. Acreditaram no que Heber Cooks disse no banco de testemunhas, embora ela forçasse a credulidade alheia. Não, ela abusava da credulidade alheia. Tratava a credulidade da mesma forma que já tinha tratado um adolescente ruivo da realeza, assim como seu marido. Havia um vídeo mostrando o sujeito jogando fora sacos pretos cheios de computadores e pendrives e outros objetos pessoais, inclusive a coleção de pornografia que ela tinha, na caçamba de uma garagem, horas antes de a polícia revistar o local. Mas ele jurava que era apenas uma coincidência boba. Então, nada de adulteração de provas nesse caso, afirmou o sistema jurídico. Sigam em frente, adiante. Eu nunca acreditava no que lia, mas agora eu de fato não conseguia acreditar no que lia. Deixaram a mulher escapar e não havia furor nenhum da parte da população em geral. Será que as pessoas não entendiam que a questão não era só de privacidade, de segurança pública? Não era só da família real? Aliás, o caso do hackeamento do celular veio à tona por causa da pobre coitada da Millie Dollar, uma adolescente raptada e assassinada. Os minions de Heber Cooks invadiram o telefone de Millie depois que ela foi dada como desaparecida. Tinham violado os pais da menina em seu momento mais sofrido e lhes dado falsas esperanças de que a filha deles poderia estar viva, porque as mensagens dela tinham sido ouvidas. Os pais nem desconfiavam de que era a equipe de Heber ouvindo todas elas. Se esses jornalistas foram baixos a ponto de ir atrás dos Dollar no pior momento da vida deles e podiam escapar impunes, alguém estaria a salvo? As pessoas não ligavam? Não, elas não ligavam. Minha fé no sistema sofreu um duro golpe quando aquela mulher saiu ilesa. Eu precisava de um descanso, uma renovação da fé. Então fui aonde sempre ia, o Okavango. Passar alguns dias me recompondo com Tige e Mike. Ajudou bastante. Mas quando voltei à Grã-Bretanha, me entrincheirei no Northcote. Capítulo 74. Eu não saía muito de casa. Um jantar ou outro. Muito de vez em quando, uma festinha na casa de alguém. Às vezes eu entrava e saía às escondidas de uma boate, mas não valia a pena. Quando eu saía, a cena era sempre igual. Paparazzi aqui, paparazzi lá, paparazzi em todo lugar. Era o feitiço do tempo. O prazer duvidoso de uma noitada nunca valia o sofrimento. Mas então eu pensava, como é que vou conhecer alguém se eu não saio de casa? Então eu tentava mais uma vez e... feitiço do tempo. Uma noite, saindo de uma boate, vi dois homens dobrarem a esquina correndo. Vinham na minha direção e um deles estava com a mão no quadril. Alguém gritou, arma! Pensei, bem pessoal, foi bom enquanto durou. Billy, a rocha, saltou, a arma na mão, e quase atirou nos dois homens. Mas eram apenas Tweedledee e Tweedledloyd. Não estavam armados, e não sei o que um deles ia pegar do quadril. Mas Billy o segurou e gritou na cara dele. Quantas vezes a gente vai ter que repetir? Alguém ainda vai morrer numa dessas, porra. Eles não se importavam. Não davam a mínima. E a vida continuou, né, minha gente? A vida continuou. Quanto tempo, né? Até as coisas se aprumarem no sentido do que a gente quer, né? Ele queria casar. Ele queria alguém. Mas não tava rolando ainda não. E os paparazzi continuavam.
Então ele vai criando todo um cenário para mostrar também o porquê ele fez o que fez, né? Você percebe? Vamos junto, porque aqui é assim. Chá comigo que eu leio para você. Um beijo no seu coração, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, tá? A gente se vê. Tchau!